pessoal! Hoje a nossa videoaula vai dar continuidade ao estudo das equações de segundo grau. Nós sabemos que a álgebra é uma das ferramentas para o estudo da matemática. Para que a gente possa aprender a matemática, a álgebra é uma das ferramentas. E hoje a gente vai abordar nesse vídeo a aplicação do uso da equação de segundo grau. Vamos lá? Seu caderno já está aí, faça todas as anotações necessárias, tá bom? O nosso assunto hoje são os problemas que envolvem as equações de segundo grau. Eu coloquei aqui um primeiro exemplo, onde a gente tem uma situação que muitas vezes o aluno pode dizer, mas professora, eu acho que eu posso até resolver isso por tentativas, né? Às vezes é até possível, mas na maioria das vezes não é possível resolver por tentativas. Neste caso aqui, nós temos a seguinte situação. O quadrado de um número, que eu não sei qual é, menos o triplo do seu sucessor é igual a 15. Como é que nós faremos para descobrir quem podem ser estes números? Mais de uma opção? Duas opções? Se a gente for transformar esse problema na linguagem matemática, que é a linguagem algébrica, nós dizemos que esse número é chamado de x. E se a gente chamar esse número pela letra x, a gente vai traduzir este problema usando letras, que é o que a álgebra faz. Então, vamos ler o problema novamente, transformando isso na linguagem matemática. O quadrado de um número é o valor de x ao quadrado, menos o triplo do seu sucessor. Triplo são 3 vezes. O sucessor de um número, se o número foi chamado de x, o sucessor de x é x mais 1. É o seguinte a ele. Isso é igual a 15. Nós temos aqui uma equação. Vamos ordenar, colocar tudo no seu devido lugar para ver como resolver este problema. Vamos desenvolver aquele parênteses, 3 vezes x e 3 vezes 1. Ó, propriedade distributiva. Isso é igual a 15. Não é verdade? Colocando isso aqui na forma geral da equação de segundo grau. Vou colocar aqui no cantinho qual é a forma geral de uma equação de segundo grau. Você se lembra dessa videoaula? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ou seja, nós vamos colocar primeiro o termo que tem x ao quadrado, depois o termo que tem x e depois o termo independente, o termo que não tem letra nenhuma. Então aqui nós vamos ter x ao quadrado menos 3x. Como esse 15 que está no segundo membro vem para antes do igual negativo, nós vamos ter menos 3 com menos 15. Menos 18 igual a 0. Essa equação aqui, minha gente, ela está escrita na forma geral. FG, só para a gente poder simplificar. Forma geral. Estando na forma geral, a gente pode usar a fórmula que resolve todas as equações de segundo grau completa, que é a fórmula de Bhaskara, né? Primeiro a gente tem que identificar quem são os 3 coeficientes. Estão lembrados? Coeficiente A é o número que multiplica o termo em x ao quadrado. Coeficiente B é o número que multiplica x. E o coeficiente C, que é o termo independente. Então, nesse caso, A é 1 x ao quadrado só. B é menos 3 e C é menos 18. Entendido? Vai fazendo as suas anotações. A partir do momento em que a gente identificou os 3 coeficientes, nós vamos calcular o discriminante, que é representado pela letra grega, delta, né? Um triângulozinho. E a fórmula é
b ao quadrado menos 4ac. 4 vezes a vezes c. Vamos substituir os valores. Delta é igual ao valor de b menos 3, só que elevado ao quadrado, é b ao quadrado, então menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, e o valor de C, que é menos 18. Tudo bem? Vamos resolver esse cálculo matemático. Menos 3 elevado ao quadrado dá 9. Aqui, atenção à regra de sinais. Negativo multiplicando negativo vai ficar positivo. 4 vezes 1, 4, vezes 18, 72. Então, o delta, o discriminante dessa equação é 9 mais 72, 81. Espera-se, normalmente, que o valor do delta seja um número quadrado perfeito, um número que tem raiz quadrada exata, né? Na maioria das vezes isso vai acontecer. Não quer dizer que quando o delta não tiver uma raiz exata, que esteja errado o nosso cálculo, tá? Pode acontecer também do delta ser um número que não tenha raiz exata. Até porque nós já aprendemos a simplificar raízes quando elas não são exatas, né? Calculei o delta, vou para o cálculo do x. Lembram da fórmula? Parece uma fórmula longa, grande, mas de tanto a gente fazer e de tanto a gente repetir, a gente acaba memorizando. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, nós temos aqui todos os valores a serem substituídos nessa fórmula. Menos b, pega o valor de b, que é menos 3, e substitui na fórmula. Só que como vai ficar menos 3 mais 3? Entendido? É menos o valor de b, ou seja, o oposto de menos 3 é mais 3. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é a raiz quadrada de 81, que dá 9. Dividido por 2 vezes a, como o coeficiente a é 1, eu nem vou escrever esse 1. Tudo bem? Bom, daqui vão sair duas respostas diferentes. Um x e o outro x. Tem gente que chama de x' e x duas linhas. Tem gente que chama de x1 e x2. Talvez você veja em alguns sites procurando para estudar XA, XB. Não tem problema, a gente só põe uma diferença porque é a mesma letra, mas com dois valores diferentes, tá bom? Bom, então esse x' pode ser a raiz positiva do delta, o mais 9, tá vendo? Mais 3 mais 9 sobre 2, e depois o mais 3 menos 9 sobre 2. O que tem que acontecer é que uma raiz tem que usar o delta positivo, a raiz positiva, e no outro x, a raiz negativa. Tudo bem? Então vai ficar x é igual a mais 3 mais 9, 12. 12 dividido por 2, 6. O outro x vai ficar mais 3 menos 9, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então, eu tenho aqui x', x duas linhas. Ou então, x1 e x2. A resolução do meu problema. Agora, eu preciso dar a resposta. Quais podem ser estes números? Lá na sua resposta, você terá quais podem ser estes números. Estes números podem ser o 6 e o menos 3. Tudo bem? Vamos para o segundo exemplo? Nesse exemplo, a gente consegue trabalhar cálculos algébricos na geometria. Nesse segundo exemplo, nós temos uma caixa em formato retangular, que é um paralelepípedo, ou um bloco retangular, onde se conhece o seu volume. 30 metros cúbicos é o seu volume. O volume
de qualquer sólido geométrico, no caso de um bloco retangular, é calculado multiplicando o comprimento pela largura pela altura. Então, nós vamos ter que multiplicar as 3 dimensões que ele tem, todas as 3 dimensões em metros, por isso a resposta está em metros cúbicos, tá certo? Então eu tenho comprimento é x mais 3, a largura é 3 e a altura é x. Esse volume, o produto dessas 3 dimensões, é que vai dar 30 metros cúbicos. Só que nesse caso, eu não vou multiplicar nessa ordem, eu vou multiplicar numa ordem que me convém. 3 vezes x mais 3. Este é o volume, é igual a 30. 3 vezes x é a mesma coisa que 3x. Eu vou multiplicar 3x por x mais 3. Aplico a propriedade distributiva, tá legal? 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes 3, 9x. E o 30, que está depois do igual, tem que ficar antes do igual. Então, ele vem negativo, igual a zero. Já tem uma equação na forma geral, lembram? Primeiro o A, depois o B, depois o C. E sempre, depois do igual, vai ficar o zero, sempre igual a zero. Esse é um caso especial onde a gente consegue simplificar essa equação. Vocês perceberam que os 3 coeficientes dessa equação são divisíveis por 3? Então, ao invés de eu fazer a fórmula de Bhaskara com estes coeficientes, eu vou fazer com coeficientes menores. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3 e 30 dividido por 3 dá 10. Essas duas equações são equivalentes. Se alguém quiser fazer o teste de usar esses 3 coeficientes lá na fórmula de Bhaskara, no resultado final vai conseguir chegar na mesma solução, a mesma resposta. Tudo bem? Bom, os 3 coeficientes, A igual a 1, B igual a 3 e C igual a menos 10, certo? Vamos para o cálculo do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado é 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 10. Então, presta atenção no que vai acontecer. 9, na hora de você multiplicar negativo com negativo, você vai ter um valor positivo. 4 vezes 10, 40. O nosso discriminante tem o resultado 49. Delta igual a 49. Com esse delta, vamos para a solução, para o valor do x. Fórmula do x, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, vamos ver quem é b e delta. Menos b, menos 3. Mais ou menos, a raiz quadrada de delta, que é a raiz quadrada de 49, 7. Dividido por 2 vezes a, como o coeficiente a é 1, dividido por 2. Então, eu vou ter duas respostas, um x e outro x. Como eu tinha dito antes, pode ser x' e x2', x1 e x2, tanto faz, tá bom? Bom, um vai usar mais 7 no resultado e o outro vai usar menos 7 para o resultado. Então, vai ficar menos 3 mais 7 mais 4. Dividido por 2, 2. A outra resposta, menos 3 menos 7, que dá menos 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. E aí, vai acontecer da gente ter que finalizar o nosso problema. Só que aqui a gente precisa ter mais atenção ao dar a resposta. Porque todo problema tem uma pergunta, então eu preciso colocar a resposta. Perceberam que nem no primeiro exemplo, nem no segundo exemplo, eu vou escrever a solução. Não tem necessidade de escrever a solução se eu já vou dar a resposta do meu problema. Só que neste caso, tem uma resposta que eu não vou poder dar. O valor de x, se substituído por 2,
tá certo? Mas o valor de x, se substituído por um valor negativo, não vai estar certo. Não existe esse valor negativo. Comprimento menos 5 mais 3 vai dar um resultado negativo. Então, para este problema, esta resposta não serve para nós. Para este problema, o x negativo não serve. Toda vez que a gente for resolver um problema, a gente tem que perceber isso. Tá legal? Então, nesse caso, qual é a medida de x? A medida é 2 metros, porque x é a altura, x é distância. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham anotado tudo e espero vocês também nos nossos momentos de tirar dúvidas e nas mensagens que vocês queiram deixar para nós tirando dúvidas. Tá legal? Um beijo e até o próximo momento.